Olá, borboletas! Bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E tenho aqui comigo hoje uma convidada maravilhosa, vinda direto do Rio de Janeiro para o Pod Pri, terapeuta integrativa Kátia Coimbra. Kátia, é um prazer te receber. Ai, que delícia estar aqui, Pri. Era esperado já, né? Desde o seu início do Sim. projeto, você falou para mim, eu fiquei encantada. Eu falei, assim que eu estiver em Brasília, eu vou. Ai, que ótimo que casamos as agendas. Isso aí. Maravilhoso. Kátia, me conta como tudo começou, como você entrou nesse mundo aí da terapia integrativa. Fala um pouco para a gente da sua formação. Pois é, Pri. Se eu for falar um pouquinho da minha formação, é justamente o que eu acredito ser integrativo. Eu tenho algumas formações, né? A primeira é em pedagogia, eu sou pedagoga. Depois eu, muito inquieta, passei para gestão de eventos, inclusive quando eu morei em Brasília, eu já morei 8 anos em Brasília, e eu trabalhei com gestão de eventos, fiz a formação né, então assim, para mim foi muito importante a passagem em Brasília, que eu aprendi muito. Mas a questão da formação em terapia, na verdade, já se deu há mais de 30 anos, né, porque eu comecei estudando tudo que está envolvido ao holístico, o que na verdade se confunde um pouquinho, Pri, as pessoas acham que é alternativo, ou que Uhum. é só aquela galera do Tá. zen e Do tal, Paz e Amor. e o integrativo é um pouquinho além disso, né. O integrativo, ele engloba a pessoa como um ser completo. Ele é um ser mental, físico, emocional e espiritual, sem conotação de religião, tá. Mas a gente não olha o ser num tratamento terapêutico como uma pessoa que tem uma desordem, que tem uma doença. Você vai chegar para mim e vai falar assim: "Ah, eu tenho depressão". Não, você está com um processo depressivo, mas você não é essa depressão. Uhum, Então o olhar integrativo, ele integra a pessoa como um todo. uhum. E quais os princípios que definem, que guiam o seu trabalho? Olha, eu fiz a formação de terapeuta, né, que levou 1 ano e meio, a gente tem todo o processo, fazer TCC, defender, a gente tem todo esse processo, porque a gente estuda um pouquinho de cada coisa dentro da terapia, holística, que vem a ser o reiki, as terapias energéticas, todas que estão, conectadas com Hum, alinhamento de chakras, aí as pessoas vão falar assim: "O quê? O que que é isso que você está falando?". Energia, hum, energia, comportamento. Fiz também uma pós em psicologia positiva, porque eu achei que complementava o meu trabalho. Então, quando a pessoa chega para fazer uma sessão comigo, eu vou fazer um diagnóstico, né, vou fazer uma anamnese com essa pessoa para ver em que ponto principal a gente pode atuar. Um desses diagnósticos você vai achar diferente, você conhece meu trabalho. sim. Mas eu faço uma sessão de tarô terapêutico, por exemplo. Não tem a ver com adivinhação, de prever futuro, nada disso. Hoje a gente usa o tarô baseado em Jung. Para quem não conhece, ele trabalhou muitos anos com Freud, só que ele passou para a área do simbolismo. Então os simbolismos de Jung trazem para a gente uma conexão com o nosso subconsciente. Então quando você vai fazer, por exemplo, uma sessão de psicanálise, Sim. vai usar o Jung, Uhum. toda a base de Jung. E o tarot terapêutico, a gente pode fazer isso, só que unido à astrologia, que eu também sou astróloga. Então, eu faço uma grande mandala com 12 casas astrológicas, seguindo todos os signos, só que cada signo não é o signo de É. entretenimento, é Uhum. o signo aprofundado dentro do olhar Astrológico. astrológico. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Na casa de Áries, eu vou ver como você está no momento. Na casa de Touro, como estão seus valores, suas finanças, e assim a gente vai desenvolvendo um diagnóstico de qual área você precisa trabalhar primeiro. Ou se você já trouxer pronto uma necessidade, que as pessoas me procuram muito quando estão em crise de relacionamento, transição de carreira. Então as pessoas estão em crises existenciais, são as pessoas que me procuram.
Uhum. E dentro das suas sessões, você usa o tarô terapêutico, mas quais ferramentas? Olha, são algumas, porque não dá para usar só uma coisa, porque Uhum. Varia com cada caso, né? cada ser é muito único. Por exemplo, eu tenho uma senhorinha, por questões de ética, eu não vou falar o nome Sim. dela, mas se ela ouvir a gente, ela vai saber, porque ela é muito querida. Ela vai para as sessões para tomar chá comigo, tomar café e falar da vida. A gente não usa nenhuma ferramenta, raramente ela me pede para Uhum. ter um olhar do tarô, algo parecido, porque ela precisa desse espaço terapêutico para conversar. Tá. E é óbvio que a escuta terapêutica, ela é diferenciada, não é Sim. igual você sentar com as amigas e só falar. Eu tenho um olhar que Uhum. direciona qual é a carência, o que que a pessoa está sentindo, o que que eu posso orientar. Por exemplo, já teve casos de pessoas que estavam estagnadas na vida e pessoas talentosíssimas, que com as sessões terapêuticas foram voltando para os seus talentos, pintar, escrever, voltar a trabalhar, Quer dizer, né. redescobrir a sua essência, né? Exatamente. Eu adoro quando você fala borboletas, eu assisti os outros episódios, e quando você me fala borboleta, Uhum. não sei se foi a sua intenção, mas me vem na hora a transformação. É, essa é a intenção. Se foi essa a intenção, você foi, assim, mestra, porque é o que passa quando você cumprimenta as pessoas desse jeito, porque nós estamos em constante Constante transformação. transformação e inspiração para as mulheres que têm aquele desejo de mudar e não têm coragem. Então, Com trazer certeza. histórias inspiradoras que comecem a tocar ali para elevar elas. Sim. E o que você faz, Pri, me encanta muito, porque é uma briga que eu tenho dentro do sagrado feminino, porque eu também trabalho com um grupo de mulheres, também, né, estimulo esse a gente voltar e quebrar essa crença que mulher compete. Eu Sim, brigo muito pela crença que quanto mais a gente se une, mais forte a gente mas a gente fica. se ajuda. Então, eu acho que a mulher, ela só fere a outra quando ela está ferida. Quando a gente está curada, a gente eleva a outra mulher. É, A gente puxa essa outra mulher e a gente comemora a vitória dessa outra mulher. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que a gente tem que vencer essa crença de uhum. que nós Tipo, competimos. não, a gente se ajuda e com isso todas conseguem crescer. E você faz um trabalho Mas lindíssimo, que é melhorar a autoestima das pessoas. Eu bato nessa tecla no sagrado feminino, que se criou uma atmosfera que sagrado feminino é brigar com o homem, é andar descalça, é botar saião. Não, não, todas nós temos um espaço e o sagrado é aquilo que a gente tem que honrar. Então eu honro todos os homens, né, eles são muito bem-vindos, só que com um olhar diferenciado, né, a gente não quer mais os homens com olhares machistas. Então essa é a história do sagrado feminino, não ir contra ninguém, mas andar ao lado, nem andar na frente a gente quer andar ao lado, é sabe. E isso. quando você estimula a autoestima, eu estou falando do seu trabalho, parece que é supérfluo, parece que é superficial, é só no físico, mas não é. Mas não é. Eu tive uma convidada que já sentou aqui, ela e foi por um acaso que eu fiz o convite para ela, porque ela adquiriu um centro de estética próximo à minha casa, eu estava lá e ela conversando com uma dona, aí ela falou assim: "Não, eu era advogada, só que a maternidade me despertou uma nova coisa, então eu fiz o transição de carreira". Então ela saiu de uma advogada dentro do escritório, que em 12 horas de trabalho por dia para ser dona de um centro de estética. Eu falei: "Cara, vamos no podcast contar essa história?", porque inspira várias Com mulheres. certeza, com certeza. Muito legal. E também já recebi prints no meu WhatsApp de "Cá, olha aqui, eu encaminhei o link para outra conhecida minha, para minha rede. Olha o que me falou que fez bem para ela assistir, que estava num momento ruim". Eu falei: "Nossa, vai tomando uma proporção que no início você nem imagina". Quando você me convidou, o que que me estimula esses convites e essas participações, né, eu já fiz alguns, e me encanta muito que, por exemplo, eu antes eu tinha um pouquinho de
não é preguiça, mas o Instagram ele toma muito tempo, outras Sim, redes tomam muito tempo e produção de conteúdo e tal. E eu gosto muito do estar com as pessoas, de pessoa. estar envolvida, eu faço parte de vários grupos de feminino, né, que lutam por aquelas que não têm Sim, vozes, então assim, que não têm voz. Então assim, toda vez que eu falo: "Ai gente, não vou fazer mais isso não, para com isso, estou perdendo tempo, tenho outras coisas para pois fazer". é, Aí eu recebo um direct, um WhatsApp: sabe. "Ai Kátia, aquela fala que você fez mudou o meu dia, eu estava tão desanimada, depois que você me falou isso, você sabe que eu fiquei pensando e mudei meu dia?". Aí eu falei: não posso parar". E você não pode parar, Pri, Sim. Não, sabe, mas a porque ideia se você atingir uma, já valeu a seu pena. trabalho já valeu a pena. Isso aqui já valeu a pena. Não, e a ideia é essa, assim, você vai conversando com as pessoas, você vai encontrando, você vai convidando: "Olha, vamos falar, vamos contar a sua história", porque igual você, outras se identificam. E quando eu comecei a trabalhar com terapia, eh, o meu marido, que hoje também trabalha comigo como produção e tudo, ele sempre falou: "Bom, você só vai formalizar o que você sempre fez, né, porque final de semana a casa sempre foi com amigos, Isso. casais pedindo conselho, hoje a gente está há 35 anos junto, mas é toda uma história, uma construção, Sim. não foi do nada, né". Então, várias vezes aconteceu de final de semana, casais amigos pedirem opinião, a gente sentar, conversar. Aí ele brinca até hoje comigo: "Você só formalizou, né, porque isso você já Já fazia". fazia, né. Direto, direto. Mas é ótimo. Kátia, e nas sessões, assim, como que as técnicas que utiliza e qual é a abordagem mais adequada para cada cliente? Tem uma anamnese ali no início? Tem, sempre tem. Eu falei para você que eu uso o tarô como um grande diagnóstico, Aham. porque muitas vezes algumas pessoas têm até dificuldade de falar De o se problema, expressar. de se expressar, né. Eu já peguei adolescentes, por exemplo, que chegava e falava assim: "Eu só vim porque minha mãe mandou". Eu falei: "Ah, então vamos assistir um vídeo". Aí ele: "Como assim? Assistir um vídeo?". Eu falei: "Ué, gente, você não quer fazer a terapia, nem eu quero fazer, então". Aí já Sim. me olhava assim e falava: "Essa é doida, né, essa então". E aí naquilo Achei ali, uma mais doida eu que eu. pedia, achou uma mais doida que eu. Aí eu pedia: "Ah, põe um vídeo aí que você gosta de assistir, pelo menos a gente faz alguma coisa". Ele: "Ah, maneiro". Só que o vídeo que ele estava colocando, eu ia observar qual era o mundo A escolha desse que ele adolescente. fez ali. A escolha que ele fez, o que estava chamando atenção? E aí eu mergulho no mundo dele. Na minha sala, no meu espaço terapêutico, tem de tudo, né. É chá, é café, tem o suco, tem as balas dos adolescentes, tem almofada, porque tem adolescente que eu atendo no chão, sentada no chão com eles. Tem gente que eu estou na minha cadeira, o outro está na mesa, está no sofazinho. Por quê? Cada ser é como a terapia integrativa enxerga as pessoas. Você tem uma única necessidade, você não é igual a sua amiga, entende? Não dá Então para assim, padronizar, e você assim. pode ter a mesma questão. Eu já atendi gente com burnout, com depressão, pessoas que tentaram, infelizmente, o Sim. suicídio, mulheres abandonadas, mulheres que sofreram violência. Então, é uma gama, Pri, muito grande para a gente criar um protocolo único. Então eu vou sentir, por isso que eu falo de energia, porque eu vou sentir o que aquela pessoa precisa, óbvio, baseado com Uhum. técnicas que me dão esse suporte, mas eu vou sentir o que a pessoa precisa. É o que eu estou te falando dessa senhorinha que eu sou apaixonada por ela. Ela tem um chinelo só dela na minha casa, que na minha casa ninguém entra de sapato, Aham. né, por conta de energia Sim, mesmo. energia. Então ela tem o sapatinho bordadinho dela, ela acha aquilo o máximo, ela tem um sapato só dela. Mas por quê? Eu percebi que aquilo para ela era importante. De repente, para outra pessoa, só eu colocar o propé, tá nem aí, Sim. não faz diferença, né. A adolescente que tinha problema com a alimentação, que chega na minha casa, eu recebo ela com um prato de fruta, isso faz toda a diferença para ela, porque ela está tendo um acolhimento materno que ela não tem em casa. Tem Entende o que eu estou querendo te dizer? é uma humanização maior do que você se deslocar para um, entre aspas, "consultório", que você no máximo você vai ter 2 poltronas, assim, e Uhum. todo atendimento é engessado naquilo ali, independente Sim. do tipo de problema da pessoa. Eu já atendi uma pessoa na praça.
Ela não queria chegar até o atendimento e ela falou: "Kátia, parei no banco da praça, não consigo sair daqui", porque no caso dela era síndrome do pânico. Uhum. "Eu não vou sair daqui, eu vou pedir para minha mãe vir me buscar". Eu falei: "Não, você não vai sair daí, eu tô indo aí". Ela: "Como assim você vai me atender aqui na praça, no banco da praça?" Eu falei: "Por que não? É o seu horário, eu tô disponível". Fui, me desloquei para a praça, que era próximo do meu espaço. Sim. Fui lá, sentei, a gente teve a sessão ali, eu acompanhei ela até o caminho que ela tinha para subir para ir embora. Ela se sentiu super segura. Foi uma única vez, desde então ela sempre foi para o atendimento. Por quê? Porque ela não se sentiu julgada, ela não se sentiu frágil, do tipo: "Ah, eu não consegui, a pessoa vai me julgar". Não, ela não conseguiu, tá tudo bem. Até onde você chegou? "Então tá bom, vamos lá", entende? Então, assim, eu me disponho a essas Uhum. coisas, porque eu acho que isso que faz a diferença. Por isso que as pessoas às vezes brincam assim comigo, falam: "Ah, não, é muito difícil essa sua agenda". Eu falei assim: "É porque eu não aceito fazer um atendimento de 50 minutos. Não dá, Sim. eu não dou conta. Eu preciso de no mínimo 1 hora e meia com essa pessoa, sabe, para eu ouvir". A escuta consciente, ela é muito importante, Pri. E é uma coisa, assim, que eu mesma já senti incômodo, assim, que tipo assim: "Cara, não". Ah, toca o alarmezinho, né, do celular aí do terapeuta, o terapeuta só põe assim: "Não, mas então, vamos finalizar?". Independente do que você está falando, de qual a Qual sua assunto, qual a emoção. do Você que quer um você tá exemplo falando. disso? A minha filha, eu morro de rir com ela, porque ela fala assim: "Mãe, mas eu queria que você fosse minha terapeuta". Eu falei: "Mas eu não posso ser sua terapeuta. Você tem o direito de poder falar mal de mim". Ela: "Mãe, mas eu não tenho coisa para falar de você". Eu falei: "Sempre tem, filha. E você precisa de um outro espaço para isso". E aí ela foi fazer a terapia dela. Teve um dia que ela, aos prantos, ela estava num processo de covid, que ela é farmacêutica clínica, ela estava enfrentando toda aquela questão de covid, né, e aí ela falou para mim assim: "Mãe, eu estava tendo uma crise de choro, porque a gente perdeu um paciente que a gente ficou muito mexido, e eu estava na crise de choro, sabe o que que meu terapeuta falou? Então, segura essa emoção, que semana que vem a gente conversa". Como é que eu ia ficar o quê? Chorando uma semana para poder. É isso que eu não me conformo. Eu respeito o trabalho de todo mundo, Sim, mas para mim não serve. Ninguém pode virar para você no meio que você está no auge de uns prantos e falar assim: "Pri, segura guarda esse aí, ó. choro, semana que vem a gente continua daí". Não dá, porque a emoção é única, você não vai sentir aquilo de novo daquele jeito. O máximo que eu posso fazer é uma condução para você se acalmar e na próxima semana a gente Sim, desenvolver algo em cima disso. Agora eu não posso pedir para você engolir o choro e continuar semana que vem, não. Então esse é o olhar é, holístico. mas isso é verdade. E nessa terapia holística integrativa, quais os benefícios, as mudanças que você já vê ali após uma primeira sessão ou requer mais sessões? O que que é mais visível ali no início? Eu vou te dar um exemplo que é muito comum e que a gente vê todo dia, e que quando eu consigo o resultado eu fico muito feliz. Relações abusivas onde a pessoa tem, por exemplo, dependência emocional. Você já deve ter ouvido bastante casos de Sim, pessoas que não conseguem terminar uma relação que não está boa, mas ela não consegue, né. Então, assim, eu não consigo determinar para você prazos, né. "Ah, a pessoa vai ficar boa em 4 sessões", porque às vezes em uma sessão ela desperta. sim. Ela sai dali e fala: "Meu Deus, por que que eu não fiz isso antes?". Porque tocou nela alguma coisa que foi Uhum. falado ali, que ela já sai decidida. Eu já acompanhei pessoas na delegacia da mulher, que saiu da Da sessão e sessão falou: já eu vou lá. "Chega, você tem toda a razão, eu não posso continuar fazendo desse jeito. Eu só não consigo ir sozinha, você vai comigo?". Eu falei: "Vou, só não posso ir agora que eu tenho a próxima". "Você aguarda até o final da tarde?". "Aguardo". "Então vamos". Coitado, meu marido fica desesperado, né, porque eu me envolvo, eu recebo ameaça. Nossa, Várias eu dos já recebi. homens. Já, Tipo, se você foi a culpada que deu exato, voz a ela, né. exatamente. E eu vou continuar fazendo, porque a gente tem uma Tem que lei sim, que tem que ser que tem cumprida. que ser cumprida, e cada um tem que ir.
fazendo a sua parte. A minha parte como terapeuta é estar do lado dela, não fazendo nada, mas apoiando para ela ter coragem de fazer. Às vezes só de você saber que você tem uma pessoa ali, aquele te fala assim: "Não, eu não estou sozinha aqui", não gera aquele medo, aquele E você entende que não desconforto. tem uma sessão, 2 sessões ou Uhum. 10 sessões? O que eu te digo é que é bem diferente da terapia tradicional, porque diferentemente de uma profissional que eu respeito muito, que inclusive algumas pessoas chegam para fazer terapia holística e não tem perfil, e eu indico a psicologia Sim, tradicional. tradicional, porque ela precisa, sei lá, de 1 ano para tocar em tal assunto. Lá não, minha filha, lá você não vai levar 1 ano não, é na primeira sessão já vou falar: "E aí, o que que você quer fazer com isso? Você está preparada para trabalhar? Então a gente vai trabalhar esse ponto". Então, assim, o que eu tenho como lema no meu trabalho: "Eu quero que você voe, Sim. eu quero que você me dê notícias assim: 'Kátia, nem estou precisando mais da terapia, estou bem, vou fazer só de manutenção'". Tem gente comigo agora que faz 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses, só manutenção. Ao contrário do tradicional que vai anos, anos, anos. E eu Quase um acho assim, casamento com o é quase um terapeuta, né. casamento com o terapeuta, mas eu acho assim que tem pessoas que precisam disso, tá? Disso. Não critico, eu Uhum. só acho que são perfis diferentes. Diferentes de Como tem paciente. pessoas que eu atendo e falo: "Olha só, o seu trabalho é com TCC, o seu trabalho é terapia comportamental, e tá tudo bem, você vai ficar bem com essa terapia", Sim. sabe. Só que isso aqui não é para você, eu vou te revirar ao avesso, eu não vou deixar você quieto. E eu sou o tipo da terapeuta que ele fica doido comigo, às vezes, sábado de tarde me deu um insight de alguém que eu cuido, eu vou mandar uma mensagem, falar: "E aí, tá fazendo o quê? Não sei por quê, me bateu um negocinho aqui no coração, você tá aprontando alguma coisa?" Aí a pessoa: "Deus me livre, sai daqui". Nossa senhora, Acho que é só de eu por ver seu aí. seu nome na mensagem ali já até É isso, mas então assim, não tem um prazo, né, mas, coisas que encantam é quando a pessoa desperta. Né, porque eu continuo dizendo, o autodesenvolvimento, ele é importante quando ele vai ser usado na prática. Não adianta você entender tudo e não praticar, né, porque senão é, não funciona, sim, senão não sai da mente. é aquilo você só aprende na teoria, mas você não Tem que colocar na externaliza, prática, não põe na senão prática, né. senão não vai rolar. Kátia, compartilha com a gente alguma história transformadora durante esses anos, assim, que Gente, te tem marcou, assim, mais, ou algumas que te tocou eu mais. acho que eu tenho algumas, assim, eu seria injusta se eu falasse, de uma, assim. Mas tem umas interessantes do tipo homem, homem é mais fechado. Apesar de eu trabalhar muito com mulheres, trabalhar muito com esse desenvolvimento, por exemplo, de relacionamento, e sempre são as mulheres que procuram, né, até a terapia de casal que eu já fiz, foi a mulher que foi primeiro, né, aí o homem vai tipo assim: "Ai, o que que eu estou fazendo aqui, né?" E depois desenvolve um trabalho. Então assim, eu diria alguns exemplos. Um deles é um casamento que na pandemia estava, assim, destruído, e que eles se reencontraram com as técnicas e os pilares que eu fui fazendo com eles. Então isso para mim, assim, foi uma vitória, porque as pessoas hoje estão muito fragilizadas e muito descartáveis, a verdade é essa. Eu tenho um Uhum. problema, eu termino, porque já tem outro, a fila anda, a fila corre, e eu não valorizo aquilo que eu já construí, que eu já vivi. Então isso para mim foi uma bênção, porque eu vi no meu trabalho 2 pessoas se reencontrando, e elas estavam perdidas dentro do próprio casamento. Então assim, para mim foi muito gratificante elas se reencontrarem de forma saudável, não delas se acomodarem, sabe, de ficar ali: "Ah não, é melhor ficar com a gente mesmo do que arriscar", não, Aham. elas se reencontraram, porque a primeira pergunta que eu fiz, que eu nunca mais esqueci foi: "Aonde vocês se perderam?". E quando eu fiz essa pergunta, os 2 desabaram, porque eles não tinham se tocado que eles tinham Sim. se perdido de 2 pessoas que eram muito importantes uma para a outra. Então essa foi uma muito linda. Outra que eu tenho, assim, um orgulho da pessoa incrível, foi largar a dependência das drogas. Isso para mim foi muito forte, porque ela não aceitava internação, ela não aceitava, um trabalho mais químico, ela queria porque queria tentar sozinha. E com o apoio do Theta Healing, que é uma das técnicas que eu trabalho Sim. também,
É uma técnica que foi criada por Vianna Stibal, né, é uma havaiana, ela é americana, e ela faz a técnica da gente liberar crenças que nos impedem de ter uma vida mais saudável. Então, às vezes, vou te dar um exemplo de uma crença: eu tenho dedo podre para homem. Isso é uma crença que a gente escuta. Sim. Eu nasci para ser pobre. Eu não dou certo em nada". Tudo isso é crença. É As algo que você crenças limitantes, aprendeu, né. ou que você ouviu de alguém, né, dos seus ancestrais, ou que o coletivo te coloca nessa situação, né. Por exemplo, tem uma crença que eu falo sempre para as pessoas: "Para com isso", né. Toda pessoa rica é ruim. Nossa, Deus me livre, nem quero. Por quê? Todos nós somos filhos da fonte. Se a fonte, ela pode dar tudo pra gente, por que não aceitar, né? Então, tem crenças que limitam a gente. Sim. Então, dentro desse trabalho que eu consegui mostrar para ela que o uso da droga, do entorpecente, estava totalmente conectado com as frases que ela ouvia, com as crenças que ela ouvia, de que ela não servia para nada, que ela não ia dar para nada, que ela ia ser sozinha na vida, que ela era burra. Então, quando todas essas crenças foram, sendo limpas da vida dela, ela foi se empoderando dela mesma. Então não precisa mais da droga, porque a droga te desconecta Uhum. do mundo real, e ela te dá um empoderamento, né. Então eu sempre falo para os meus jovens: "Não, experimentem, Entendi. é um caminho péssimo, que não tem volta, que te prejudica, que acaba com a sua vida. Então não faça". E para voltar é Sabe, você enfia o dedo na tomada para saber que toma choque? nunca. Alguém já não te disse que te dá choque? Para que você vai botar o dedo? Então, assim, são coisas, que a gente pode construir com as crenças, fortalecendo esse poder pessoal Uhum. de quem está buscando ajuda, e que ela vai entendendo que o que ela usava, no caso dessa pessoa, né, ela usava para aparecer, né, para fazer tudo o que Ia. queria. E quando ela entendeu que ela não precisava da droga, que ela tinha outras capacidades e Sim, outras habilidades, isso perdeu o sentido. Então isso para mim foi uma vitória profissional muito grande, porque a pessoa hoje está voando, olha. né, então assim, inclusive nem está mais no Brasil. Então isso é muito rico e é, assim, um orgulho, assim, para mim. Tem muitas histórias, mas essa eu Sim, acho que me marcou marcou muito, não, sim, porque realmente, tem assim, várias pessoas que nem dirigiam, hoje dirigem. Essa do síndrome do pânico que nem saía de casa, hoje tem 2 empregos, trabalha o dia inteiro fora, dirige, vai para tudo quanto é lugar. e acredito que deva ter se livrado de medicações também, né, Muitas. Tem isso também. Tem várias pessoas que chegam para mim, assim, com 7, 8 medicações, a medicações. pessoa que vive Aí é óbvio que dopar. eu me aproveito da profissão da minha filha, ela fala que vai começar a me cobrar. Eu mando para ela fazer análise clínica, né, Sim, ela fala: "Mãe, às vezes a pessoa toma um estimulante, aí toma o calmante, aí toma o remédio para começar a essa dormir, o remédio para manter o sono, o pra então a acordar. outro para acordar, porque senão a pessoa não acorda". Então tem isso também, né. Então, assim, É, ir trocando por meditação, por vários óleos essenciais, que eu trabalho com aromaterapia também, então eu trabalho o sono da pessoa com um aroma que ela pode, uhum, né, com óleo essencial que ela social, pode sim, trabalhar essa calma dela para dormir. Então a gente já conseguiu trocar medicação por óleo de lavanda, por exemplo. olha, Mas uma coisa séria, gente, nenhum terapeuta integrativo, holístico, tem o direito de mexer na medicação só de ninguém sem um prescrita. acompanhamento do médico responsável. Uhum, Todas as vezes que eu falo que eu estou mexendo no medicamento, é junto com o psiquiatra da uhum, pessoa, eu não interfiro, porque isso é falta de responsabilidade. sim, O desmame de medicação, todo o trabalho de tirar a medicação precisa do uhum, acompanhamento de quem é o médico responsável, isso é muito é. sério. Aí você consegue me falar, assim, a terapia integrativa, ela se comunica, ela se Sim, conecta com essa área tanto da medicina quanto sim. psicologia. Psiquiatria, psicologia, por exemplo, quando eu atendo uma criança, né, já aconteceu de eu fazer o acompanhamento de uma criança que teve um trauma e ela não falava mais. Então, o que que a terapia integrativa faz, né? Ela conversa com essa fono, com essa pediatra,
qual o trabalho que elas estão desenvolvendo para eu ser complementar. Entende? Eu não estou aqui com uma pretensão de Uhum. tirar ninguém do caminho, pelo contrário, eu quero saber qual o trabalho que essa pediatra está fazendo. Por exemplo, tinha uma criança que usava muita Ritalina. Eu entrei em contato, pedi para a mãe, eu falei: olha, eu preciso conversar com essa médica. Olha, quando ela vai para a terapia, ela não pode estar com Ritalina. Eu não consigo acessar essa criança. Ela está completamente dentro do processo da Sim. medicação. Você pode, toda quarta-feira de tarde, fazer com que ela não use? A gente junto decidiu e essa criança não usava enquanto eu fazia terapia nela, porque senão eu não consigo trabalhar. E ainda existem preconceitos em Muito, relação às terapias integrativas? muito. Holística. Menina, é que eu esqueci o termo agora, eu tô até achando engraçado. Eu tô tentando lembrar como as pessoas chamam a gente. É que eu tiro tanto isso do meu campo que eu esqueci. Quando a gente fala de terapia holística, a pessoa confunde com terapia. Me fugiu agora o termo. Mas sabe quando as pessoas falam que a gente Sim. é terapia. Eu esqueci agora, gente. Confundem a gente, falam direto. Ah, depois eu lembro. Mas enfim, é porque eu tirei isso do meu campo mesmo, porque eu não tenho preconceito com nada Uhum. nem com ninguém. É o que eu estou te falando. Eu aceito o trabalho do psiquiatra, Uhum. eu aceito o trabalho do psicólogo e exijo respeito pelo meu Não, mas eu te trabalho. falei que eu fui falar de você para minha filha, né, ela: "Mas me explica o que que ela faz". "Cartomante, lê o futuro, lê a mão". Aí eu: É porque o tarot terapêutico ele ainda tem essa visão da adivinhação. No começo do meu trabalho, que eu me assumi como terapeuta, 8 anos atrás, eu tive alguns atendimentos que eu acho que a pessoa chegava com a intenção de eu estar com aquele turbante, "Aham". uma pedra, né, porque eu uso incenso, eu uso as pedras, eu uso as cartas, mas todas com uma intenção terapêutica. Uhum. Por quê? Aí, Pri, eu vou te dar spoiler de uma coisa que acontece muito, né. Eu respeito quem faça, leitura de carta de adivinhação. Sim. Ok. Mas eu vou virar para você e falar assim: "Nossa, Pri, tá aqui ó, tá previsto aqui você sofreu um acidente. Durma você com essa informação", que é o que acontece na adivinhação. Agora, é óbvio que a gente vê. Acontece, existe a mistura ali com a intuição. Eu sou uma Uhum. pessoa que tenho sensibilidade, eu percebo muita coisa, eu sinto muita coisa. Se você abrir o seu campo, eu estou falando de campo, as pessoas podem não saber o que que é. O campo é o nosso campo energético. Sim. Sabe quando você entra num lugar e você vê uma pessoa super expansiva, que conversa com todo mundo, que Uhum. fala com todo mundo? Não é agradável estar perto Sim. dessa pessoa? Se for do seu estilo? Por quê? Ela está com o campo dela aberto, ela Aberto. está receptiva, né. Quando as pessoas falam assim para mim: "Ai, não entendo nada desse negócio de energia", claro que entende. Uma pessoa mal-humorada do seu lado que só reclama, você gosta? Você gosta de ficar De perto dessa maneira pessoa? alguma. É uma pessoa com energia negativa. Agora, eu gosto muito de deixar claro, Pri, gente, o universo não tem delivery, não tem. Esse negócio do povo namastê que fica só balançando incenso e achando que a vida vai ser resolvida, esquece. Eu acredito em manifestação, você pensar positivo, você ser uma pessoa para cima, com Uhum. energia, mas você tem que ter ação. Nenhum emprego vai bater na sua porta e se bater e você não estiver preparado, você não vai conseguir Sim. fazer. Então eu recebo algumas pessoas assim: "Ah, eu queria uma ajuda energética aí para eu conseguir um emprego", aí elas se ferram, Mas né. não está se movimentando para "Não, mas se isso, ferram, né. porque eu sou formada em gestão". Então, primeiras perguntas que eu faço para elas: "Então, qual é o cargo que você quer ocupar?". "Ah, é tal". "Precisa falar inglês? Precisa falar alemão? Como é que é?". "Ah, preciso". Eu falei: "E você já se inscreveu no curso? Você fala fluentemente?". "Ah, não". Eu falei: "Ih, meu filho, já está atrasado, não vai conseguir essa vaga não". Então eu sou muito assim, sabe, Pri, eu não deixo para depois, Sim. assim, porque as pessoas acham que: "Ai, eu pensando positivo todo dia, tudo de bom vai acontecer comigo". Não. Como se fosse: "Ai, vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega É, isso é outra Sena, vou coisa que ganhar as na Mega pessoas falam Sena". sempre. E não é por aí. E nem joga, né, Não, e e nem vai ganhar. joga. Eu sou uma que quero muito ganhar e nunca lembro de jogar. Eu manifesto outras coisas, eu posso te dar um exemplo de manifestação. Eu fiz uma viagem agora de intuito espiritual, eu fui para o Uhum. Egito, fui para a França, fui para o Egito,
e fui depois para Irlanda, que era meu sonho, assim, que as pessoas me chamam de bruxinha, por conta das coisas que eu faço, energéticas. E teve na volta que eu parei, né, eu fui sozinha, isso é outro caso. Como assim uma mulher casada viaja sozinha? Gente, isso se chama relacionamento saudável. Sim. Eu apoio ele, ele me apoia. Então, eu tinha essa vontade de fazer, era uma viagem totalmente imersiva, que ele não estava Tinha nem um pouco de propósito fazer, sua viagem, né? né, e ele me apoiou profundamente, eu fiz todo o processo, eu recebi muita mensagem: "Você se separou? Não sabia". Eu falei: "Uai gente, mas por que eu tô viajando?" Viajar aglomerado mesmo, né? Não posso sozinha, gente. Mas por que que eu tô te falando disso, dessa viagem? Na volta, o avião inteiro, né, teve uma conexão em Londres e o avião simplesmente não esperou a conexão da própria companhia e foi embora. Quando o povo todo desceu do avião, foi uma confusão, né, porque não tinha outro voo. Só tinha voo de novo no dia 15, eu tô falando para você do dia 9. Oi? A gente tudo no aeroporto, 9h30 em Londres, que o aeroporto é longe pra caramba, Sim. né, e não tinha, hotel aberto, não tinha nada. A gente ficou numa situação muito complicada no aeroporto. E aí eu vi as pessoas estressadíssimas, por sinal teve uma cena, a gente ri, que parece meme, mas foi horrível, a pessoa arrancou o sapato, tacou na cabeça da atendente, foi uma confusão, chama a segurança, todo mundo nervoso, aí eu olhei aquilo e falei: "Cara, eu tenho que fazer exatamente o que eu ensino para as pessoas. Voltar para o meu centro, porque eu chorei de cansaço, juro para você que eu estava mega cansada. Fiz umas aventuras de dirigir na Irlanda, do lado direito, eu andei 800 quilômetros, a pessoa que não tem limite, né. Uhum. E aí eu estava muito cansada, muito cansada. Aí o que que eu me lembrei? O que eu trabalho com as pessoas que eu atendo na terapia. Falei: "Cara, se eu entrar em pânico agora, eu vou me ferrar junto com todo mundo que está de Sim. pânico aí". O que que eu fiz? Respirei fundo, fui para uma atendente que estava com uma energia melhorzinha, porque o resto já estava tudo Analisou ali, irritado. né? Fiz uma leiturinha de campo ali, que eu não sou boba, olhei e falei: aquela ali está mais calma". Ela virou para mim e falou assim: "Olha, não tem vaga, não é a gente que não quer. Se você quiser ficar aqui do meu lado, eu deixo o sistema aberto e eu vou mostrando para você que não tem vaga". Eu falei: "Perfeito, posso ficar aqui do seu lado?". Ela: "Pode". Eu falei: "Então tá bom". Aí nisso eu fiquei focando ali. Ela: "Viu, não tem". Eu falei: "Vai aparecer uma vaga nesse voo aqui, amanhã". Ela falou: "Gente, mas a pessoa acredita muito". E nisso você tem que estar focada, tem que estar falando inglês, tem que estar ali, né. E aí, do Calma, nada, mantendo a apareceu calma, uma falando cadeirinha. inglês. Aí apareceu uma cadeirinha, ela falou, eu falei: "Cata essa cadeira pra mim, menina, eu quero esse voo". Aí ela pegou, botou, ela falou: "Menina, era uma pessoa que estava trocando de lugar". Eu falei: "Problema seu amanhã". "Gente, depois você me ensina a fazer isso?". Eu falei: "Depois eu te ensino, mas primeiro segura a minha Você me segue lá no aí, Instagram? você me coloca aí". Aí ela movimentou tudo, ela falou assim: "Olha, só que esse voo é amanhã, 9h". Eu falei: "Gente, eu não 24 horas acredito". depois. 24 horas depois. Resumo da história, eu tive que ficar de 10h até 6h, que era a hora que trocava os turnos, para tentar resolver um hotel, alguma coisa, porque senão não tinha Como é que ia como. ficar 24 horas Sentada parada? numa cadeirinha de aeroporto. Mas o que que eu fiz? Falei: "Cara, eu vou cocriar um negócio melhor aqui para mim. Vou fazer uma manifestação aqui". Aí comecei a me concentrar e eu olhava para as pessoas, falei: "Deus me livre, aquela ali vai me botar lá atrás ainda, não vou conseguir". Aí fiquei, o que que eu fiz? Vi uma pessoa com uma carinha melhor, fui lá conversar com ela, falei: "Olha, estou muito cansada. Eu não foi culpa minha, vocês que fizeram toda essa confusão. Eu estou vendo que não tem vaga no hotel, não tem como, mas eu não posso ficar na área de VIP de vocês não, porque a área VIP de vocês tem lugar para descansar, tem lugar para tomar um banho, para comer alguma Sim. coisa, e aí eu não vou nem precisar processar vocês, olha que bênção, vai ser muito tranquilo". A mulher olhou para minha cara e falou: "Você sabe que a senhora foi tão educada, que eu Que eu vou vou fazer liberar o isso". acesso. Ela foi lá e ainda tentou me botar na executiva, não tinha vaga, porque o voo estava lotado. Eu falei: "Pouco". Da próxima Falei: "Na próxima eu consigo uma executiva". E ela me botou, ela falou assim: "Olha, a executiva eu não consegui botar a senhora, mas o acesso está liberado para o dia inteiro, até a hora do voo da senhora". Eu falei: "Já está maravilhoso para mim". Então, isso é manifestação.
Eu cocriei a situação, mas eu fui lá, eu conversei. Eu usei toda a técnica de persuasão que a gente tem, Sim. neurolinguística, de falar as palavras que a pessoa quer ouvir, né. Então aqui eu estou te passando uma técnica. Você vai falar com assertividade. Sim. Coisas que eu falei que ela prestou atenção. Eu sei que está todo mundo nervoso, mas eu fiz ela prestar atenção que eu estava calma. Outra coisa que eu fiz com ela, eu sei que é muito melhor, eu vou ter que processar, então ela já acionou o Sim. alerta no cérebro dela, de que ela poderia evitar um problema. Então tudo isso são técnicas que você faz numa conversa assertiva, né, do que a gente chama de comunicação não violenta, que é a gente entrar com técnicas de consciência, tranquilidade, principalmente inteligência emocional. Ela Importantíssimo. me botou lá dentro, eu fiquei tranquila, dormi. Foi chato ter passado 24 horas Sim. no aeroporto, mas você entende que é diferente do que você ficasse. Já imaginou? Eu sentadinha lá no aeroporto, em pose de meditação. Ai, as coisas vão se resolver. Não, gente. Vai aparecer um voo para mim. Meditação é maravilhoso para você entrar em contato com você, Certeza. com você centrar. Mas as ações precisam de movimento. Kátia, e quais os cuidados que as pessoas têm que ter consigo mesmo no dia a dia? Essa é uma pergunta tão linda, Pri, porque assim, volto a dizer, cada pessoa é um ser único. De repente, se eu virar para você e falar assim: "Pri, abraça uma árvore, você tem que ver a energia", você vai dar uma gargalhada na minha cara e vai falar assim: "Tá doida, eu detesto árvore, coisa me pinicando, não quero". Para mim funciona. Eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso estar, em contato com meus bichinhos de estimação, bichinho na rua, eu preciso disso. Mas de repente para você não funciona. Então, o autocuidado, ele vem do primeiro passo, que é o autoconhecimento. Eu preciso saber o que me faz bem. De repente, para você, vai fazer bem você ouvir uma música mega alta. De repente, vai te fazer bem ir para um lugar maravilhoso no final de semana. Ou, às vezes, ter contato com os seus filhos, estar ali na calma do dia a dia, ter tempo para almoçar. Então, essa anamnese e o que eu sento com cada um para conversar, é entender o que que é bom para Eu você. sei. Então, às vezes, eu faço bate-bola, assim, com a pessoa, falo: "Qual o seu perfume preferido? O que você mais gosta de comer?" Porque existem as comidas emocionais. Se eu perguntar: "Pri, o que que você mais gosta de comer?" Nossa, tudo com chocolate. Tudo com chocolate. E você sabe que o chocolate é um alimento acolhedor. Dá um conforto, né. Inclusive, como a gente fala dentro do xamanismo ou dentro, de outros aspectos que trabalham o cacau sagrado, né, a gente chama de mamacita cacau. Ela é uma medicina natural, que é o consumo do cacau puro de Sim, forma sagrada, acolhendo as pessoas. A energia da mamacita cacau é o acolhimento. Então você vê, você é uma pessoa que gosta do sim. acolhimento. Então tudo que for direcionado para o autocuidado para você, um escalda-pés, uma massagem, né. E o Uhum. autocuidado ele não é só o físico, precisa de momentos de Espiritual. recolhimento, o seu ritual pessoal. Pode ser sentar e ver um filme com seu marido, depende. Depende do Uhum. que você trouxer para mim. Mas eu diria para as pessoas que autoconhecimento é o primeiro passo do autocuidado, Uhum. porque você vai identificar o que que é importante para você. E o que você pratica no seu dia a dia? Vamos lá. Para você? Para mim? É. Bom, primeira coisa, eu acordo 5:50 todos os dias e faço uma meditação de 1 hora. Aí você vai rir. Eu sou super acelerada. A primeira meditação que eu fiz na vida, que foi numa aula de ioga, eu estava lá na posição e ficava assim: "Acho que faltou café, eu acho que se", aí eu: "Ih, tô meditando", voltava. Eu falo assim: "Ih, pão de forma, acabou o pão integral", imagina, no meio da meditação, de tão acelerada que era a Nada minha que estava cabeça. você já estava pensando tudo no dia, né. Tudo no dia. E hoje, esse momento de meditação, de rezo, é um momento de eu me conectar. Então eu começo meu dia assim. Ah, lá em Friburgo, onde eu moro, na região serrana do Rio, está fazendo 5 graus, 4 graus de manhã cedo. Então tem dias que eu não vou para o meu altar, não vou para minha almofada de meditação. Eu fico debaixo da minha coberta. Mas aquele momento é aquela 1 horinha
De de meditação. meditação. Depois, academia, que eu brinco que é horário de psicopata, né? Quem vai cedo para academia só pode ser maluco, eu sou uma dessas, porque é o horário que eu tenho. Sim. Então, senão depois a gente enrola, não vai. E esse autocuidado da atividade física, ele faz parte do tripé, né? Que é a alimentação, atividade física e Física. sono. Que eu estou devendo horrores. Se minha médica vai assistir isso depois, ela vai falar: não vem dizer que você faz isso, não. Porque você não tá Porque eu fazendo. durmo muito pouco. Tô melhorando, eu tô passando para 6 horas de sono, porque eu dormia muito pouco. Eu dormia uma média de 4 horas por noite. Gente, eu tava conversando com uma pessoa que ela. Acho que ela já deve ter por volta de 60 anos, um pouco mais. Ela dorme 3 horas. Eu falei, não, você cochila, né? É, só dá uma cochiladinha. Não, mas eu já entendi que não é saudável. Assim, não sei se é bom para essa pessoa, né, dormir Aham. 3 horas, mas eu entendi que eu estava com processos aí, eu tô com problemas hormonais, até de aumento de peso e tudo, Sim. e o sono atrapalha. Então, eu tô me esforçando, isso é um autocuidado que eu estou em processo de melhora. Mas é isso, é atividade física, são os meus atendimentos, eu sempre tenho esse cuidado com a parte de faz um escalda-pés, um chá específico, né, eu gosto Uhum. muito de chá. Então, assim, são chás que eu uso com intenção. "Ah, eu preciso estar mais atenta", eu vou usar um alecrim. "Ah, eu preciso estar mais calma", eu vou usar uma camomila. Então eu faço intencional. Né, nutricionista, que é uma pessoa que Sim. me acompanha para alimentação. Então são esses processos de autocuidado. Beijar muito na boca do Olha, marido, passear. E gente, a gente tem que falar isso para as pessoas têm que parar de romantizar. "Ai não, depois de 10 anos de relacionamento, nem namora mais", namora gente, sim, faz bem, faz porque parte, é como você muito vai. bom, né. Então a gente fala assim brincando, mas é porque é muito bom gente, estar com quem a gente gosta, fazer as Sim. coisas que a gente gosta, ler, né. E você tá bem, a pessoa vai estar bem também, vocês vão estar. Todo casal vai estar bem, isso já. Se tiver filhos, vai para os filhos, vai estendendo para toda a família. Pois é. Então, assim, são esses processos de autocuidado. E natureza. Eu tenho muito que estar na cachoeira, que estar com o pé no chão, dar mergulho no mar, eu sou essa pessoa. No mar eu topo, a cachoeira eu passo para Por causa do frente. frio? Gente, eu venho pra cá, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ir pra Chapada, gente. Água Quando fria não dá pra ir pra Chapada, Pirenópolis. Nossa, não gosto de água fria? não, Eu adoro, gente. nem no meio do mato, porque eu já imagino que vai ter um sapo ali, sabe. Tá vendo? O seu perfil não é pra ir pra natureza. E Não, tá tudo bem, você não é é para ir para obrigada a ir. resort. Vai para o resort, isso aí. Tem uma amiga minha que fala, beijo Simone, ela fala assim pra mim: "Ai amiga, eu amo fazer as coisas com você, mas essas coisas de mato, de acampar, não sei o quê, eu tô fora, você que Passo faz pra frente. passa pra frente, vou não". E que conselho você daria para uma pessoa que está pensando, vamos supor, um exemplo, assistiu agora, terminou, fala: "Cara, eu quero começar essa terapia holística integrativa". Que conselho você daria? Que conselho que eu daria para fazer? Para fazer. Pra fazer? Ai gente, eu amo o que eu faço, e eu acredito muito nos resultados que a terapia traz. Eu sei que nem todo terapeuta é igual, primeiro porque é um trabalho muito, 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 diferenciado. Eu acho que a diferença é o que eu falo para algumas pessoas, assim, que eu divido isso, né, que tem algumas terapeutas também que são, né, da área, né, e que eu Uhum. converso com elas, elas falam muito isso para mim: "Ah, Kátia, essa parte aí que você dá assistência depois no WhatsApp, eu não tenho paciência para isso". Tá tudo bem, de repente o atendimento dela funciona muito só no consultório, só no espaço dela e tá tudo bem. Sim. Não existe um protocolo fixo, né. Uhum. Mas o que que eu costumo dizer para as pessoas que querem fazer a terapia integrativa? Se permitam, né, porque a terapia integrativa ela não traz esse julgamento, ela não traz você quer ver uma diferença? Eu posso falar da minha vida para você numa terapia. Não que eu vou ficar contando a minha vida para Sim, você, mas eu posso te dar um exemplo exemplo. meu, porque não existe esse distanciamento entre cliente terapeuta ou paciente terapeuta. Existe uma proximidade maior. Então, se você achar que você pode ter uma convivência com um terapeuta
que vai te perguntar as coisas na maior liberdade do mundo, porque às vezes numa terapia tradicional a gente tem que esperar o problema aparecer. Entende? Dentro da integrativa eu já vou perguntar: meu amor, repetiu o erro no final de semana? Ou não? Aí eu já fico assim: não acredito que você vai me perguntar isso. Eu falei: claro que eu vou. Eu quero saber se você vai evoluir nisso. Então, se você estiver pronta, eu faço todo dia, toda segunda-feira, Pri, eu faço o Despertar com o Tarô. É toda segunda-feira às 8h08 da manhã. E ali as pessoas pedem carta, eu tiro, tudo gratuito lá. É a minha interação com as pessoas. O que eles costumam brincar comigo? Ai, meu Deus, a gente já começa segunda-feira tomando um sacode. Mas é com amor. Sim. Mas eu adoro tirar as pessoas daquele lugar que elas estão de estagnação. Aquela zona de conforto. Então, se você está preparado para mexer nessa sua zona de conforto é bom, eu não sou contra ninguém ficar na sua zona de conforto, contanto que elas estejam bem e felizes, sabe? Se você está com bem-estar ali, eu vou achar maravilhoso. Agora, se acomodar com o que é ruim, não faz terapia comigo, não, que eu vou dar sacode. Então, eu acho que se você tiver a fim de sair desse lugar de acomodação, é uma boa terapia, eu acho. Legal. E eu queria, Kátia, uma mensagem para as nossas borboletas. Mensagem para as borboletas? Aqui, né? Então, primeiro eu queria te entregar, porque além de terapeuta, eu também sou escritora. Amo escrever. Olha, tem uma coisa que eu falo, que eu gosto de despertar a melhor versão das pessoas. E a melhor versão não é uma única versão. Você tem a Pri mãe, a Pri esposa, a Pri filha, a Pri cirurgiã. Então, por que uma versão é melhor que a outra? Não, mas você tem que ter a sua melhor versão, né? Então, a versão escritora, que é a minha versão escritora, eu acho que é onde eu extravaso aquilo que eu penso, que eu sinto. Eu ainda estou nos livros coletivos, né? Esse é o segundo livro que eu participo. Esse se chama Mulheres, Maternidades e Superações, onde a gente falou da face de cada mulher como mãe. Eu, por exemplo, escolhi falar que eu fui a melhor mãe que a minha filha teve, mas eu fui uma mãe muito diferente, que eu criei minha filha para o mundo. Sim. Eu queria que ela voasse. Então, quando ela saiu de casa, hoje ela tem 28, quando ela saiu de casa, para mim foi uma comemoração. Sim. Porque ela voou, ela cresceu. Então, para as suas borboletas, assim como eu falei nesse livro que eu trouxe para dar de presente para você, amei. Foi justamente despertar nas mulheres esse poder que elas podem ser qualquer coisa. Eu falo no livro que existe aí até uma dualidade para a gente, que na época que a gente está mais fértil, que a gente começa a ter nossos filhos, é a época que a gente está na maior qualidade de produção profissional. E a gente tem o choque. Porque ou a gente é a melhor mãe do mundo ou a gente é a melhor profissional do mundo. Como é que você equilibra esses pratos, né? E a gente pode ser tudo. Quando a gente começa a se despir dessa crença que trouxeram para a gente, que a gente tem que ser perfeito em tudo, Mulher Maravilha, esquece isso. A gente pode pedir ajuda, a gente pode falar para os nossos filhos que isso é o melhor que a gente pode dar, mas hoje a gente está cansado, a gente precisa dormir. Amanhã eu tenho uma reunião cedo, amanhã eu tenho uma cirurgia. Então eu preciso desse momento para mim também, e você não vai deixar de ser uma boa mãe por causa disso. Então eu acho que as mulheres, se eu pudesse dizer para elas alguma coisa, sejam quem vocês querem ser. E tá tudo bem, que quem ama vocês vai entender. Seja o que vocês quiserem ser. Vamos guardar isso, hein? Kátia, muito, muito, muito obrigada. Desculpa se eu falei muito, eu falo pra caramba, porque eu amo o que eu faço. Amei o convite, adorei. Olha, eu acho que a gente pode conversar ainda bem mais no seu próximo retorno a Brasília. Oh, que delícia! Então, aqui está surgindo um convite, hein? Convite aceito. Borboletas, encerramos por aqui nosso episódio maravilhoso de hoje. Espero que vocês tenham amado, porque eu achei sensacional. Até o próximo. Tchau!